Então vamos lá, agora que a gente se conhece por dentro, vamos estudar e saber como é que é a postura correta para a gente começar a treinar os nossos exercícios. Bom, eu sugiro que você treine sempre em pé, tá? Você pode treinar sentado. Se for para treinar sentado, você pode treinar sempre sentado com a coluna ereta, como se você estivesse em pé, ok? Então não senta e deixa as costas ficarem arqueadas, não. Entendeu? Não, é aqui, ó, em pé, postura correta, relaxado, né? Os pés na altura dos ombros, tá? Não precisa afastar muito os pés, não. Deixa o pé aqui para você ter uma sensação de equilíbrio. Na altura dos ombros, direitinho, tá? Coluna reta, relaxado. Procura não tensionar essa região do pescoço e nem do trapézio, tá? Fica bem tranquilo. Então essa é a postura corporal ideal para você treinar. Tá? Nada demais. Relaxado, em cima dos dois pés. Procura não botar o peso num pé ou no outro. Se mantenha sempre em cima dos dois pés. Então essa é a postura corporal ideal para a gente fazer o treino de técnica vocal. Bom, agora vamos ver a postura da mandíbula, da língua, do palato mole, dos lábios. Ok? Bom, primeira coisa importante. A mandíbula ela tem que estar relaxada para trás, para baixo e para trás. Não pode ser assim. É assim. Tá? Essa é a postura correta da mandíbula. Por quê? Como na figura você pode ver, existe uma estrutura na laringe chamada epiglote. A epiglote está bem estreita com a parede da faringe. Quando a gente deixa a mandíbula mais baixa, desse jeito que eu mostrei, o que acontece? Você dá mais espaço para o som passar, porque você abre espaço ali, você deixa a epiglote um pouco mais distante da faringe, dando mais passagem de som. Tá? Então essa postura da mandíbula é fundamental para todos os exercícios de vocalize que a gente vai fazer. Ok? Para todos os exercícios que você tem como download e todas as posturas de exercício que eu falo para você fazer ao longo desse módulo, você tem que usar essa postura da mandíbula. Tá? Aí tem o palato mole. O que é o palato mole? É aquela parte que tem a úvula lá atrás no céu da boca. Vou mostrar para você, olha lá. Ó. Essa parte que eu movimentei é o palato mole. Para o treino da técnica vocal, é fundamental que o palato mole sempre esteja alto. Dessa maneira. Tá? Tem que estar sempre alto, levantado, para que você tenha mais espaço. Imagina, a gente é um instrumento acústico, igual um violão. Então, a gente precisa dar espaço dentro da gente para o som poder ser projetado. Porque a gente é uma caixa acústica, a gente tem ar dentro da gente. Se a gente tem ar dentro da gente, a gente pode produzir o som, assim como um violão. Por isso que o violão tem som e a guitarra não. A guitarra é maciça, então a guitarra quase não tem som quando ela está desligada. O violão não, o violão já tem uma caixa acústica, por isso ele tem um som. Então por isso a gente levanta o palato mole, para dar espaço. Agora, como é que eu faço esse treino? Quando você está com sono, você boceja, você faz esse movimento de levantar o palato mole. Então, se você não sabe por onde começar, já está aí a maneira de você fazer. Provoque a sensação do bocejo. Tá? Então levanta o palato mole e deixa ele lá no alto, alongado. Tá? Então a gente já falou da mandíbula e do palato mole. A mandíbula aberta, o palato mole alto. Vamos falar da língua. A língua é o principal articulador que a gente tem, como eu já falei na aula 1. Então, se você precisa de alguns fonemas, como por exemplo L, N, R, T, D, você projeta a ponta da língua lá no céu da boca e depois volta ela para baixo. Para as vogais, que são a maioria dos vocalizes, a gente só canta vogal. Consoante é só para a gente cortar as palavras, mas o que se canta são as vogais. E para todas as vogais, a posição da língua tem que ser assim, ó. A ponta da língua encostando nos dentes de baixo, sempre. A, E, I, O, U, sempre. Não tira a ponta da língua dos dentes de baixo, tá? Porque, como eu já falei, a gente precisa dar espaço porque a gente é um instrumento acústico. Se você coloca a língua para trás, o que você vai fazer?
Você dá aquele espaço que você conseguiu abrindo a mandíbula daquela maneira que eu expliquei, e o palato mole também, você ocupa esse espaço que você deu com a língua. Então a língua tem que estar sempre encostada nos dentes de baixo. Ó. Então a língua, palato mole e a mandíbula para trás e para baixo. Para falar todas as vogais, você deixa sempre a ponta da língua encostando nos dentes de baixo. O que vai mudar para algumas vogais é a parte de trás da língua. Por exemplo, a diferença do E para o I é que a parte de trás da língua vai subir um pouquinho mais. E, I. E, I. As outras vogais, O, A e U, a diferença é somente o lábio. Então a importância do lábio é essa. Ela ajuda a dicção assim como a língua. Então, para você falar O, o que eu mudei? Foi só o lábio. O, A, U. O é o mais fechado, o A é o mais aberto. U, O, A. Tá? Essa é a diferença do que o lábio faz. Já o E e o I, você precisa mais da língua também. E, I. O, I. Ok? Então essas posturas são importantes para a gente não exagerar na hora de fazer os exercícios. Por exemplo, existem algumas sílabas que a gente treina muito, que são muito boas para o exercício de técnica vocal, como por exemplo, nei. Você não vai falar nei, 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 nei. Não, você vai falar nei, 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 fazendo com que a mandíbula não se mexa, olha só. Nei, 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 não, nei, 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 não, 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 não. Isso tudo para quê? Para a gente conseguir trabalhar melhor a impostação e não ficar desviando o som, não gastar energia à toa, não fazer movimentos desnecessários, ok? Então, lembra, mandíbula relaxada, tá? E quem vai fazer a articulação dos fonemas é normalmente a língua e os lábios, tá? A mandíbula, você vai usar ela o mínimo possível. Por exemplo, para sílabas com M, você vai ter que usar mais a mandíbula. Aí sim, mas pro nei, 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 é a língua que você vai usar. Então é importante você ter essa noção de como eu uso, quais são os fonemas e como eu posso posicionar melhor a minha língua, os meus lábios e o meu palato mole, consequentemente a mandíbula também, para produzir um som melhor, com mais qualidade, com mais capacidade de ser entendido. Né? O canto popular é fundamental isso, você precisa se fazer entender. Se você fala bem as palavras, fica muito mais fácil, e tudo isso vem com a postura. Tá? Desde um corpo muito bem posicionado na hora de treinar, ao mesmo tempo também toda essa parte superior aqui que vai realmente finalizar o processo vocal. Ok? É isso aí, a gente se vê na próxima. Valeu!